Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, eu, monitora Marina e o monitor Caio, vamos trazer para vocês um assunto muito interessante, que é a engenharia genética. Mas e aí, você já ouviu essa palavra? Aposto que você já ouviu sobre genética, né? Você tem aula com a professora Carla e vocês acabaram de ter uma aula falando sobre como é que funciona, o que que é genética, mas a engenharia é um pouco mais da ficção científica no nosso mundo real. Como você pode ver nessa notícia, a engenharia genética pode ser uma alternativa para a restauração da visão. Porque quando falamos de engenharia genética, estamos falando de manipulação do gene. E então eu tenho uma pergunta para você. Como é que funciona essa tal de engenharia genética? Então, agora a gente vai conceituar o que seria a engenharia genética. A engenharia genética é um conjunto de tecnologias que é baseada na técnica do DNA recombinante. E ela tem diversas aplicações que a gente também vai ver nessa aula. Só que antes de explicar necessariamente a tecnologia do DNA recombinante, a gente tem que entender esses 4 conceitos que são bem importantes. A gente tem o plasmídio, que é uma sequência de DNA fora do cromossomo, que geralmente presente em bactérias. O plasmídio tem uma característica que ele consegue ele tem uma replicação independente. E ele consegue inserir no genoma dele sequências de DNA exógenos, ou seja, sequências de DNA que não são dele. Por isso que ele é bastante utilizado na engenharia genética. O outro ponto é o gene-alvo, ou seja, a sequência de DNA que a gente quer replicar. Além disso, a gente tem as enzimas de restrição, que é como se fossem moléculas, tesouras moleculares, que eles vão cortar a sequência de DNA onde você quer inserir. E a gente também vai ter as enzimas de ligação, as ligases, que vão unir esses 2 pedaços de DNA, o plasmídio e o gene que você quer inserir. Muito bem, mas para que servem esses conceitos? Por que ele é importante para a engenharia genética? Para você entender isso, basta você se imaginar em sala de aula. Eu sei que pode ser algo muito difícil, né? No momento que a gente está vivendo, até eu não me lembro como é estar em sala de aula. Mas quando você se lembra de você no momento presencial na escola, você utiliza de um material específico. Você utiliza de papel, caneta, lápis, borracha, cola, tesoura. Você utiliza dessas ferramentas para produzir alguma coisa que seja a professora que vai pedir. Na engenharia genética é da mesma forma. Esses conceitos que a Marina nos trouxe são as ferramentas que os engenheiros vão usar. E o intuito da engenharia genética é justamente de recombinar o DNA. Então, como é que eles fazem isso? Como é que é o ABC deles, o alfabeto? Bom, eles pegam esses materiais e aqui embaixo, nessa figura, a gente consegue ver o processo que eles fazem. Primeiro que eles pegam um plasmídio e eles cortam uma região desse plasmídio, que não é importante para eles. Nessa região que tá cortada, eles vão inserir um alvo, um gene-alvo. Nesse exemplo é o gene da insulina, que eles também fizeram a mesma coisa, eles cortaram de algum organismo externo e eles se juntam com o plasmídio. Muito bem. Agora que você já viu como que funciona a engenharia genética, vamos ver como ela pode ser aplicada. Uma das técnicas que utiliza engenharia genética é a clonagem, que é o processo que é formado clones, ou seja, células que são idênticas à progenitora. Quando a gente fala de clonagem, a primeira coisa que a gente lembra é a ovelha Dolly, que inclusive ela já faleceu. E acompanha aqui na imagem comigo como que foi feito esse processo. Existem 2 raças de ovelhas, existem mais, mas nesse caso utilizaram 2, que é a Blackface e a Dorset. Eles pegaram o núcleo da Dorset e pegaram uma célula da Blackface sem o núcleo. Então, eles pegaram o núcleo da Dorset, introduziram na Blackface e aí juntaram as duas através da eletrofusão e essa célula já fusionada introduziram na Blackface. E aí,
deu origem à nossa famosa Dolly. Mas a gente não precisa ir tão longe para ver a engenharia genética sendo aplicada. Quando a gente fala da ovelha Dolly, a gente está falando de cientistas na Escócia. Mas não significa que aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no DF, não aconteçam aplicações de engenharia genética. Essa notícia aqui embaixo, ela é um exemplo muito claro de que a ciência ela pode ser feita por jovens também e que ela pode ser muito criativa, porque afinal estudantes da UNB juntaram biorremediação com biocombustíveis. O que é biorremediação em biocombustíveis? A biorremediação é um processo em que organismos vivos eles são utilizados para reduzir os impactos da poluição no meio ambiente. Já o biocombustível é também você ter uma fonte de energia renovável através de seres vivos, de um organismo vivo. O que eles fizeram? Eles eles sintetizaram organismos, bactérias e fungos que já faziam biorremediação, eles potencializaram esse processo para que fosse mais eficiente. E não só isso, eles também fizeram com que o produto final gerasse energia elétrica. Isso é fantástico. Outra aplicação da engenharia genética são os alimentos transgênicos. A transgenia nada mais é que uma transferência de uma característica para a planta. Essa característica pode agregar valor nutricional, pode dar uma característica de resistência, por exemplo, a seca, pode fazer com que essa planta precise menos de agrotóxico. Então, essas modificações sempre tentam aumentar a produção da planta, mas também tentam ter um impacto menor no meio ambiente. E olha que legal esse exemplo do Golden Rice, que tá na imagem, esse arroz mais laranjinha. Ele é mais laranjinha porque ele foi projetado para produzir o beta-caroteno, que ele é uma substância precursora da vitamina A, que é super importante para a nossa visão. E esse arroz, ele seria distribuído em áreas mais carentes. Seria vendido em áreas mais carentes, na quais são regiões que não têm um déficit dessa vitamina e há casos muito de cegueira. Então, esse arroz foi projetado justamente para ter um aumento dessa substância para evitar esses problemas. Outro exemplo de aplicação de engenharia genética está na criação de medicamentos e vacinas. Isso ilustra também o quanto que a engenharia genética, além de atual e necessária numa sociedade, ela também é muito presente no nosso cotidiano. Às vezes você vai comprar um medicamento e você nem percebe que aquilo foi resultado de uma manipulação gênica. O exemplo aqui embaixo é, mais uma vez, um exemplo da UNB, em parceria com a Federal de Amazonas, em que a professora pesquisadora ela conseguiu sintetizar uma insulina que fosse mais barata, mais acessível e que não causasse reação nas pessoas que precisassem desse hormônio, que seriam os diabetes do tipo 1. Basicamente porque ela modificou geneticamente uma bactéria E. coli, que ela é encontrada no nosso organismo para produzir insulina. E isso é fantástico, porque antes as pessoas que precisavam desse hormônio iam na farmácia comprar, elas compravam insulinas que eram produzidas por porcos, e então podia causar reação e nem sempre era positivo. Da mesma forma que a vacina AstraZeneca foi criada, ela também é um resultado de modificação genética. Na AstraZeneca, ela é uma vacina que utiliza um vírus do Covid modificado. Mais uma vez, para você perceber o quanto que isso é atual. Outra técnica de edição genômica super atual é a CRISPR-Cas9. Ela, inclusive, garantiu o Prêmio de Nobel de Química para duas pesquisadoras. O que elas observaram? Uma bactéria, após ser infectada por um vírus, ela produzia uma enzima que ia lá no DNA dela e cortava esse DNA do vírus. Então, elas pegaram essa enzima que cortava
e acoplou com a sequência de DNA que queriam editar. Logo, essa maquinaria celular conseguia tanto direcionar para a área que você queria, quanto cortar. E a vantagem dessa técnica é que ela é muito mais barata e ela é muito mais rápida que as outras. Em contraponto, tem algumas desvantagens porque ela apresentou uma certa variabilidade de eficácia e também viram que talvez poderiam não ser tão direcionada. Mas é importante salientar que a engenharia genética, por mais que ela seja inovadora e, por exemplo, a CRISPR, ela é muito nova e fácil, barata, não é tão fácil quanto parece, quanto a gente está falando aqui. Essa é bom pontuar isso justamente para a gente não cair em fake news e achar que tudo vai ser possível. A manipulação genética, ela não é tão direta, de você tirar um gene, colocar o outro e assim você vai ter uma característica desejável. A hipertensão, por exemplo, ela é uma doença que até hoje a gente não sabe muito bem, porque não se trata de um gene específico que vai causar a hipertensão. É uma rede de genes que elas se interagem entre si. Existe uma dinâmica entre o DNA e que ainda não é muito bem conhecido. Então, por mais que exista técnicas de manipulação, de troca, edição do DNA, nem sempre isso vai ser possível de ter um resultado que a gente quer. Então, fique atento nisso. Além da preocupação que o Caio mencionou anteriormente, outra preocupação seria a bioética. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia, que é de 3 anos, na qual o cientista falou que ele produziu os primeiros bebês modificados geneticamente. A intenção dele é que ele queria dar uma característica natural contra o vírus da HIV. Enfim, não foi produzido nenhum trabalho científico com rigor científico acerca desse experimento que ele disse ter feito. Porém, essa notícia que soltou foi extremamente importante para levantar debates de até que ponto a gente teria esse poder de alterar o DNA do ser humano. E essa notícia que a Marina nos traz, ela abre portas para a gente debater sobre a responsabilidade dos cientistas, de que a ciência ela pode e ela deve ser feita de um jeito responsável e diferente de como foi feito com esse cientista, né? A ciência, a engenharia genética, ela ainda é uma ciência muito nova e a gente ainda não sabe exatamente quais são os limites dela, não sabe as fronteiras. Então é muito urgente que seja debatido isso para que ela seja uma ciência usada da melhor forma. Então foi criada uma comissão entre os cientistas para responder isso. Como é que deve ser usado essa ciência? E eles respondem dizendo que, por enquanto, ela deve ser apenas usado, né? Apenas com o intuito de cura para tratamentos de doenças raras, e não com o intuito de melhoramento de espécie, porque isso pode cair numa ideia muito errada. E é super importante a gente conversar sobre bioética, porque a gente tem que definir limites para alterações genéticas, para a gente não reviver movimentos sombrios que a gente teve. Por exemplo, os movimentos eugenistas. Esse movimento ele foi fundado por Francis Galton e ele falava que deveria existir uma raça superior, uma raça pura, nas quais somente descendentes europeus brancos tinham essas características genéticas e excluíam simplesmente as outras pessoas, como negros, asiáticos, entre outros. Então, é importante a gente entender quais são os limites que uma alteração genética pode ter, para a gente não ter ações que são segregacionistas, são ações discriminatórias. Além disso, é importante lembrar que de uma outra provável demanda que iria surgir, por exemplo, quero alterar o meu embrião para ele ter uma característica X física, por exemplo, ter cabelo preto, ter olho azul.
E isso é importante, a gente tem que conversar sobre isso, porque até onde vai esse limite de alteração genética? Mas sabe qual é o mais legal desse tema todo? É entender que a engenharia genética ela é uma ciência nova, então ela é atual. Você conhecer a engenharia genética, você se aprofundar nesse tema, é entender, além da engenharia, você também conhecer como é que funciona a ciência, você entender a essência da ciência e compreender que o conhecimento não é uma linha reta e que a ciência não está aqui para dar um veredito final, mas que na verdade o conhecimento está mais para um quebra-cabeça e os cientistas estão tentando juntar essas peças, tentando olhar ao redor e às vezes a gente coloca uma peça errada, a gente cria paradigmas e a gente quebra esses paradigmas. A ciência ela é mutável, essa é a parte mais bonita da ciência e que a gente está sempre conhecendo algo novo, mas é importante também lembrar que ela é sistemática e rigorosa e que ela está sempre fundamentada e baseada em evidências. E aí, gostou da aula?